Fala galera, professor Mário Vitor na área para gravar o 13º episódio do podcast A Cada Dia Uma Nova Habilidade. Hoje falaremos essencialmente da habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Para isso eu vou recorrer necessariamente a uma continuidade da habilidade 12. Já que falar de padrão de beleza e especificamente de produção artística e os preconceitos associados a elas nos fazem necessariamente buscar a história da humanidade e mais precisamente a história da cultura africana. Por exemplo, a literatura africana em si, ela foi muito baseada numa perspectiva primitiva, surgente apenas no século XIX, com bases essenciais em duas grandes características. Por exemplo, a perspectiva da mamana, certo? Que era a figura da mulher africana, simbolizando necessariamente que a literatura, a pintura e a cultura africanas eram compostas essencialmente por um matriarcado, né? E a perspectiva ainda da oralidade, já que poucas eram as pessoas dentro do continente africano, lembrando que é um continente muito vasto, formado por diferentes tribos e, consequentemente, diferentes idiomas, né? Composto por pessoas que não tinham tanto conhecimento técnico na língua, principalmente no aspecto de construção dos textos verbais, né? A gente chama a atenção ainda que a marca oral faz com que a palavra ela tenha muita força na perspectiva africana, principalmente producente de arte como um todo. A gente chama a atenção de vocês porque vários filmes africanos, vários textos literários africanos, né, principalmente romances, eles contêm pouquíssimas situações de diálogo. Novamente porque a palavra lá tem grande simbologia, diferentemente daqui. E o discurso oral, ele é muito, mas muito mais importante, muito mais marcante e pragmático do que o discurso de uma sociedade ocidental como um todo, né? Principalmente americana, latino-americana. E aí eu chamo a atenção porque foi da cultura africana que muitos movimentos, né, artísticos foram, de fato, bebidas na fonte em relação essencialmente ao que havia de produção de arte dentro da Europa. Lembrem-se, no final do século XIX, nós estávamos passando pela segunda revolução industrial, que condicionou a humanidade a ter acesso à máquina fotográfica, a humanidade ter acesso ao cinema. E isso fez com que, pouco a pouco, aquela arte de demonstração da imagem por puro realismo passou a ser substituída por novas técnicas de construção. Técnicas essas que foram inicialmente tomadas por meio do impressionismo. Chama a atenção de vocês, porque além do impressionismo, nós tínhamos outras importantes vertentes da arte que eram muito importantes, muito marcantes, né, como um todo, que era o pontilhismo, principalmente na perspectiva da pintura. Técnicas de pintura que romperam com os traços artístico-culturais tradicionais, né, clássicos. E assim surgiram, né, as vanguardas europeias, essencialmente, né, no primeiro momento pelo movimento expressionista, logo depois pelo movimento fauvista, encarando logo após o movimento cubista, o movimento futurista, o movimento dadaísta e o movimento surrealista. Esse encontro de hoje é meio que para resumir bem o que de fato cada um deles simboliza. Por exemplo, o expressionismo ele surgiu na Alemanha em 1905 como um movimento artístico que teve origem com o grupo Didier Bruck, né? Ou conhecido também na língua portuguesa como a Ponte, marcado essencialmente por alguns autores, né, pintores essencialmente como Kirchner, Haeckel e Schiedhottluff. Todos esses grandes, né, pintores, eles se calcavam na expressão de sentimentos e emoções, o que torna, por exemplo, a arte expressionista uma arte
completamente ligada à função da linguagem emotiva, né? E aí a forma em si, o sentimento em si era mais importante do que o próprio conteúdo. O sentimento era algo que se simbolizava dentro dessas perspectivas, tanto culturais, por meio das artes plásticas, quanto da arte literária poética, né? A obra mais marcante, né, foi feita pelo artista norueguês Edvard Munch, né, com a obra O Grito. Essa obra é datada de 1893 e até hoje a mais emblemática, talvez, de todas as vanguardas europeias, pelos seus aspectos sinestésicos. Seria interessante você pesquisar um pouco mais sobre essa obra e entender o quanto que a alegoria construída faz com que a gente sinta, essencialmente, o grito de aperreio, o grito de ansiedade, o grito de loucura, né, efetuado pela personagem em questão. É muito interessante esse aspecto sinestésico como marcante da arte expressionista. O fauvismo foi um movimento logo após, né, marcado essencialmente por um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, por meio principalmente de uma forma simples e de cores puras, tá? Sem um compromisso com cores reais. E significava o quê? Significava que as obras fauvistas, elas eram mesclas de cores dentro da aquarela, né? E essa mescla de cores foi revolucionária para a época, tá? Foi extremamente revolucionária. O movimento fauvista, ele é marcado essencialmente por alguns nomes, como por exemplo o de Henri Matisse, autor da obra A Dança, talvez a obra mais conhecida de todo o movimento fauvista. Temos o movimento cubista, ou cubismo, né? Como um movimento artístico pautado essencialmente na geometrização das formas e no abstracionismo. Galera, tomem nota disso. Marcado essencialmente por Pablo Picasso. Inclusive, Pablo Picasso, em sua biografia, disse inúmeras vezes o quanto que ele recorria à arte africana para conceber suas obras, todas elas com figuras femininas como tema central, como objeto central, com principal aspecto aquele de fazer denúncias sociais, principalmente relativas à violência. O mundo havia passado pela Primeira Guerra Mundial, estava numa transição que levara à Segunda Guerra Mundial e aos movimentos terríveis, né, de luta contra os, no caso de perseguição contra judeus, contra ciganos, contra os povos que eram considerados à época minorias, né? Então o cubismo, ele tem essa grande marca, né? Como autores, obviamente, Pablo Picasso, suas obras mais conhecidas, Les Demoiselles d'Avignon, né? Ou seja, As Damas de Avignon, e Guernica, além de Paul Cézanne, né? Um artista italiano bastante representativo, né? Dessas temáticas de ordem social. O cubismo, ele foi muito compreendido, ele foi muito associado ao Brasil, por meio de Tarsila do Amaral, galera. Ela, como uma grande influente desse fenômeno, dessa vanguarda europeia, né? As obras mais marcantes foram Os Operários e o Abaporu, né? Chegando enfim ao futurismo e ao movimento futurista encabeçado pelo italiano Filippo Marinetti, já que o manifesto futurista, ele tinha uma relação direta com a segunda revolução industrial, com aspectos dentro da pintura que demonstravam dinamicidade e, principal, a velocidade das relações, dos objetos e dos cenários. Era uma transformação comportamental. Só que o futurismo, ele foi muito utilizado, por exemplo, por Benito Mussolini como uma forma de publicizar suas concepções, principalmente as concepções industriais à época. Chegando, enfim, ao dadaísmo, né, marcado essencialmente por um movimento ilógico, ou seja, um movimento
que foi propulsor dos ideais surrealistas, ou seja, do mais utópico possível. O movimento dadaísta, ele tinha como grande característica a espontaneidade da arte, pautada essencialmente na liberdade de expressão e no absurdo da irracionalidade. Chama atenção para autores como o francês Marcel Duchamp, que foi a principal figura, né, do movimento dadaísta. E logo após o dadaísmo, enfim, o surrealismo, liderado essencialmente por André Breton, né, também em Paris. Movimento pautado essencialmente no subconsciente dos indivíduos, e esse movimento era caracterizado como uma arte impulsiva, fantástica e onírica, relacionando o sonho à realidade, misturando-a com essencialmente aquilo que viria a ser o mais irreal possível. O principal representante, além deste, né, do André Breton, foi Salvador Dalí, como um grande influente dessa arte. Beberam da fonte de Salvador Dalí o escritor brasileiro Oswald de Andrade e, mais uma vez, Tarsila do Amaral, junto com seus pupilos Ismael Neri e Cícero Dias. Pois é com essa 13ª habilidade que a gente encerra, né, o programa de hoje, pedindo para você seguir o @mario.vmaciel, eu mesmo que estou trazendo essa aula aqui para vocês, @Redacal360, que é o nosso principal projeto, e @Retacursos. Muito obrigado e até a próxima.